Olá! Se você chegou até aqui, provavelmente você vem em busca de mais informações sobre o ultrassom microfocado, né? Especificamente talvez do Ultraformer 3, mas talvez você também esteja procurando informações sobre o Doblô S ou até mesmo sobre o Ultera ou o Ultraskin. Todas essas máquinas que eu citei para vocês são equipamentos que detêm aí a tecnologia de ultrassom microfocado. É muito comum os pacientes perguntarem, mas doutor, ultrassom é exatamente o quê? É um laser? Como funciona isso? Bom, para vocês entenderem isso, é importante salientar o seguinte: quase todos os tratamentos anti-envelhecimento que nós temos hoje para a indução de colágeno utilizam um princípio básico. Eu preciso danificar o tecido pré-existente no rosto para que o corpo faça uma reabsorção daquele tecido e produza um tecido novo. Esse tecido novo, naturalmente, vai ter o quê? Elasticidade totalmente plena. Por quê? Porque essas fibras colágenas que vão ser feitas, elas têm total função, até porque elas acabaram de ser feitas. A gente tem várias formas para poder danificar o nosso tecido antigo. A gente vai ter lasers que vaporizam a pele, como por exemplo o laser de CO2. A gente vai ter alguns lasers que fazem um aquecimento muito importante que danificam por dano térmico, como por exemplo os lasers não ablativos. A gente vai ter a própria radiofrequência, que é muito conhecida dos pacientes, que também gera um aquecimento da superfície da pele. Tá? No caso do ultrassom microfocado, é realmente um equipamento de ultrassom. Isso é muito importante porque o ultrassom consegue penetrar através dos nossos tecidos. Tanto é que a gente utiliza a tecnologia do ultrassom para fazer o quê? Exame de imagem, né? Então o ultrassom consegue tranquilamente penetrar nossa pele. Só que imagine que a gente vai focar esse ultrassom em um determinado ponto. Quando a gente tem uma aglomeração de ondas de ultrassom em um determinado ponto, esse tipo de dano, esse tipo de aglomeração gera um dano térmico. Um aquecimento naquele pontinho onde a gente queria tratar, e esse dano térmico faz com que haja uma retração desse tecido, sem contar que aquele tecido de fato foi danificado, vai ter que ser a médio e longo prazo trocado por um tecido novo, tá bom? Então basicamente esse é o equipamento de ultrassom. Dr. Orlando, por que está se falando tanto em ultrassom microfocado? Porque cada vez mais a gente precisa de tratamentos que sejam pouco invasivos. O que significa isso? Que você vai fazer o tratamento aqui na clínica e você vai para casa imediatamente. A gente não consegue ver nenhuma alteração, a pele fica totalmente íntegra, ela nem sequer fica avermelhada. Ou seja, você não precisa de se afastar das suas atividades diárias, não precisa de se afastar do seu trabalho, não precisa de afastar da sua família e nem mesmo precisa de ter afastamento de eventos como, por exemplo, viagens e tudo mais, porque ele não tem nenhum problema de interação com o sol, como a gente nota muito frequentemente com a questão dos lasers, peelings e tudo mais, ok? Mas vão surgir mais dúvidas. Dr. Orlando, ok, eu estou aí na minha faixa de 40 a 50 anos, né? Eu já tenho algumas alterações de contorno, então eu já tenho um pouquinho de bigode chinês, eu já tenho um pouquinho de linha de marionete, eu já tenho aquela sensação de bulldog aqui do lado, eu já tenho um pouquinho de papada, eu já tenho um pouquinho de flacidez cervical. Quantas sessões eu preciso de ultrassom microfocado para resolver meu problema? Provavelmente não vai ser uma nem duas, talvez você precise até de 3 sessões. Mas eu li na internet que o ultrassom microfocado só faz uma sessão por ano. Pessoal, isso são dados antigos. Quando o Ultera, que foi a primeira máquina de ultrassom microfocado, foi lançada no mundo, né, os custos eram extremamente elevados. Isso fazia com que, na verdade, a gente tivesse pouca ou nenhuma possibilidade de oferecer para o paciente um tratamento com 3 ou até mesmo 4 sessões. A gente já tem hoje custos próximos aí de mais ou menos 1/3 do valor anterior. Isso faz com que a gente possa oferecer 3 sessões para o paciente com um valor que o Ultera custava há cerca de uns 5, 6 anos atrás. Com muito mais eficiência, porque as máquinas entregam muito mais potência hoje, com muito mais rapidez e com muito mais conforto, tá bom? Então assim, já para você que tem cerca de 30, 35 anos e que está começando a ver alguns sinais já de flacidez, né, quando você compara o teu rosto atual com imagens ali com 18, com 20 e poucos anos, a gente vai trabalhar mais com um conceito chamado banco de colágeno. O que é isso? A partir dos 30 anos, a gente já começa a ter uma perda expressiva
de quantidade de colágeno no nosso rosto. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa estimular o nosso corpo a produzir um pouco mais de colágeno. Porque senão, a taxa de renovação natural do nosso corpo não é suficiente para repor todo o colágeno que a gente tem danificado por radiação ultravioleta, pelo próprio envelhecimento, pelo cigarro, por poluentes ambientais e tudo mais. Então eu preciso de forçar o corpo a fazer um pouquinho mais de colágeno. Então, para que isso? Para manter o meu banco de colágeno estável ao longo das décadas, tá bom? E aí, neste caso, para o paciente mais jovem, a gente pode sim fazer tão somente uma única sessão de ultrassom microfocado por ano, então não teria problema algum. Ok. Dr. Orlando, combinações deste tratamento com outros tratamentos, porque eu li que dá para a gente associar o ultrassom microfocado ao Radiesse, que é o quê? A hidroxiapatita de cálcio. Pode sim. Você também pode associar esse tratamento com o próprio Sculptra, que é um outro bioestimulador do colágeno. Esses tratamentos, eles são sim compatíveis. Eles podem inclusive ser feitos no mesmo dia. Por que fazer toda essa combinação de tratamento? Porque alguns pacientes chegam já um pouco mais tardiamente e eles têm muito mais danos. E aí a gente realmente vai precisar de associação de técnicas. É muito interessante que vocês entrem em contato com a clínica, marquem de fato uma avaliação, para que na verdade a gente possa fazer um programa de tratamento. Tá bom? Eu agradeço se você ficou até agora comigo, tá bom? E me coloco aqui à disposição, pode utilizar esse canal, pode me seguir no Instagram, @OrlandoMoraesDermato, tudo junto, né? E lá a gente apresenta tranquilamente vários outros tratamentos, né? A cada dia a gente está postando algum vídeo lá, tá bom? Um grande abraço para vocês.